Boas, bem-vindo! Hoje vou-te mostrar 6 funções que podes utilizar dentro de uma lista pendente para a ferramenta de validação de dados. Fica por aí que eu vou-te mostrar como é que se faz já a seguir. Bem-vindo então a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te mostrar então 6 funções que tu podes utilizar dentro da validação de dados para criar uma lista pendente. O cenário vai ser termos uma lista pendente com as primeiras opções, as opções principais, e depois uma segunda lista onde vamos ter os itens que vão aparecer em função daquilo que está selecionado na primeira lista. Ou seja, a nossa lista pendente vai ser dependente dos valores que estão numa primeira lista. Então, para fazeres isto, podes ter várias alternativas. Eu vou-te mostrar 6 funções que são aquelas que eu mais gosto de utilizar e vou-te mostrar da mais complexa, podemos dizer assim, até à mais simples, no meu entender. Mas, obviamente, podes escolher aquela que achares mais oportuna dentro daquilo que for o teu conhecimento Excel e a função que estiveres mais à vontade para trabalhar. Vamos então passar para o ecrã, que eu vou-te já mostrar como é que se faz estas opções. Muito bem, já estamos então no ecrã onde eu tenho aqui os 6 cenários que vou mostrar das 6 funções para criarmos a lista pendente, mas em primeiro lugar vou começar por criar a primeira lista pendente. Então, vamos ter uma opção em que vamos definir o departamento. Temos aqui 3 departamentos, vendas, marketing e financeiro. E a primeira lista pendente vai ser então com estes primeiros itens. Vou então aceder ao separador dados e na validação de dados temos então a opção de criar uma nova validação de dados e essa validação de dados será definida então por uma lista. A lista tem a origem nos 3 valores principais destes intervalos. Basta fazer OK e temos então a nossa lista para podermos selecionar os nossos dados. Então eu vou colocar primeiro vendas para poderem aparecer então os consultores da área de vendas. Agora, neste local irá aparecer então a segunda lista, que eu vou escolher uma das 6 alternativas, onde tu poderás escolher também aquela que achares mais conveniente. Vou então começar por, neste primeiro intervalo, definir a primeira opção. E a primeira opção vai ser dada pela função se, ou função if. Então, a função se é extremamente comum, é das mais utilizadas, e por essa razão é que eu estou a colocá-la aqui. Então, a função se permite avaliar várias alternativas para um teste lógico. É provavelmente aquela que tem a sintaxe mais complexa neste exemplo, porque temos que encadear algumas funções se, neste caso 2, mas como é mais comum e tradicional, por isso é que eu estou a colocá-la aqui neste primeiro exemplo. Então, vou começar com a função se. E, basicamente, o que eu preciso saber no primeiro teste lógico é se o valor que está aqui na célula B4 será igual, por exemplo, ao valor que se encontra na célula G4. Se esta condição for verdadeira, o que vamos ter é o retorno de um intervalo, que será o intervalo das vendas. E a lógica será continuar a testar a segunda alternativa, caso a primeira não funcione. Então temos um novo se, uma nova função se encadeada, em que agora vamos testar a mesma, se a célula B4, o seu valor é igual, desta vez agora, ao marketing. Se esta condição for verdadeira, temos então o segundo intervalo retornado. E caso nenhuma das opções anteriores seja válida, vamos então retornar o último intervalo, já não precisamos testar se é financeiro, só teríamos que fazê-lo se tivéssemos mais valores principais e valores secundários. Neste caso, vou então ter apenas o retorno do intervalo final. Fechamos o segundo se e fecho o primeiro se. E como podes ver, já temos então a lista a retornar os valores das vendas, o que significa que, se eu escolher, por exemplo, o marketing ou o financeiro, temos então a lista a retornar o departamento financeiro. Esta é então a primeira opção com a função se. Uma das alternativas mais recentes que nós temos para a função se é a função se.s, que facilita a sintaxe porque estamos sempre a testar a nossa hipótese como verdadeira, o que significa que não temos o valor se falso. Vamos ter sempre a possibilidade de testar uma nova condição dentro da própria função se.s. Não temos que criar uma nova função. Então essa é a segunda alternativa que eu acho que é mais interessante para podermos avaliar. Vou então começar com a função se.s e só temos então que testar os nossos valores. O primeiro teste lógico será então avaliarmos se a célula B4 é igual à célula G4. Se isto for verdade, vamos então retornar
o intervalo das vendas. E agora podemos logo testar a segunda hipótese. A segunda hipótese vai ser testar se a mesma célula B4 é igual ao departamento de marketing ou à célula H4. Se isto for verdade, devolvemos o intervalo do marketing e continuamos a testar. Ou seja, vamos testar agora se a célula B4 é igual ao departamento financeiro ou à célula I4 e se esta opção for verdade, vamos então colocar o intervalo do departamento financeiro. Então, esta lógica é a mesma que a função se, mas temos a parte simples, que é não temos que encadear várias funções. Confirmo e, como podes ver, temos exatamente o mesmo resultado apresentado. Vou passar então para a terceira alternativa. A terceira alternativa vai ser utilizar a função índice com a ajuda da função corresponder. A função índice tem aqui um pormenor que é ver alguns valores em branco, mas podes facilmente resolvê-lo com a formatação numérica, ocultando os zeros, mas na lista a única coisa que irá aparecer é mais um espacinho com os valores que estão em falta, no caso estes valores que estou a demonstrar aqui, ok? Mas de resto é uma sintaxe bastante simples, utilizamos também, e a função índice permite colocar dados numa lista pendente. Vou então começar com a alternativa da função índice e a nossa matriz será então todos estes valores. A nota será então para estes valores aqui em branco que te vão aparecer, ou vais ver que vão aparecer como zeros, mas não é algo que seja muito complicado de gerir na lista pendente. Muito bem, neste caso já selecionei a matriz e o número da linha vou omiti-lo, ou seja, vou passar para a frente, porque neste caso eu quero retornar todos os valores da minha linha e como tal vou omitir este valor e vou então passar para a parte da coluna. O número da coluna vai ser utilizado em função da ajuda que a função corresponder nos dá. Neste caso vou então utilizar a função corresponder, em que vou procurar o valor da célula B4, financeiro, neste caso, nesta matriz de valores, e a pesquisa será por valores exatos. E neste caso, tenho então o corresponder, que vai ajudar o índice a localizar o intervalo correto. E neste momento tenho então o departamento financeiro, vou reforçar só a questão da nota, que é, quando estiveres nas vendas, por exemplo, vês aqui os valores a zero. Mas, lá está, é apenas um pormenor que podes resolver ocultando os valores a zero. Muito bem, então vou passar para outra alternativa, que é a função parâmetro. Eu gosto particularmente desta função, tem uma sintaxe muito simples e literalmente conseguimos fazer aqui a lista pendente de uma forma muito rápida. Então, neste caso, vou ativar a função parâmetro e a expressão que eu quero avaliar é o valor que está na célula B4. E de uma forma muito simples, esse valor que está na célula B4 vai ser comparado com o valor da célula G1, aliás, G4. Então, se o valor da célula G4 for igual ao B4, o resultado que retorna é o intervalo das vendas. Contudo, o valor pode ser igual ao H4 e, neste caso, retorna o resultado do intervalo do marketing. Por último, vamos colocar o valor igual ao E4 para retornar o resultado do departamento financeiro. E neste caso temos então a função parâmetro a devolver esta comparação simples, muito rápida e bastante eficiente. Muito bem, agora vou passar já para a quinta opção. Vou utilizar a função selecionar, ou seja, muito parecida com a função parâmetro, mas a questão é que ela funciona com o índice que é utilizado para devolver o resultado. Então, esse índice vai precisar da ajuda, neste caso, por exemplo, da função corresponder, para eu saber qual é que é a posição do departamento, vendas, marketing ou financeiro. Então será um misto daquilo que nós vimos na função índice e um misto da função parâmetro. Vou então utilizar a função selecionar, em que o índice será dado pelo corresponder, pela função corresponder, em que vou procurar o valor do departamento neste intervalo à direita. E a pesquisa será feita por valores exatos. A função corresponder neste momento está-me a devolver o número do índice. A partir deste momento só tenho que selecionar intervalo 1 para, no caso do índice for 1, intervalo 2
caso o índice seja 2, e intervalo 3, caso o índice seja 3. E então, com a função selecionar, voltamos a ter exatamente o mesmo resultado, a mostrar os valores do departamento financeiro neste caso. Bom, chegamos então à última função. A função que eu acho que é a mais adequada para este efeito é claramente a função indireto. A única questão é que a função indireto precisamos ter aqui os nomes associados. Se tiveres os nomes associados a cada um dos departamentos, o processo é super fácil e a sintaxe é a mais simples de todas. Então, neste caso, eu vou só começar por selecionar aqui o intervalo todo e neste intervalo vou optar por selecionar apenas constantes, para selecionar apenas os dados e retirar as células em branco, e no separador das fórmulas vou então criar a partir da seleção para poder ter um nome para cada departamento, vendas, marketing e financeiro. Então escolho a opção linha de cima, ok para confirmar, e neste momento temos então financeiro, marketing e vendas. O que significa que a partir do momento em que temos os nomes, só temos que utilizar a função indireto e vou clicar na célula B4. E tenho então os valores devolvidos. Esta para mim é a melhor alternativa que nós temos, embora a função indireto seja uma função volátil, que esteja sempre a refrescar, mas claramente só tens que clicar no nome e ele devolve-te os valores. Então, como podes ver e confirmar, temos aqui as 6 alternativas para podermos definir a lista. Falta só escolher uma delas para colocar o valor na lista. Bom, eu vou escolher a função indireto. Então, neste caso, vou colocar a minha fórmula e neste intervalo vou definir a validação de dados. Separador de dados, validação de dados, validação de dados, e a escolha que eu vou fazer vai ser então colocar uma lista e a minha origem vai ser dada pela função indireto que vai buscar o valor da célula B4. Ao fazer OK, escolhendo aqui o marketing, eu tenho então o departamento de marketing. Se escolher vendas, eu tenho o departamento de vendas e escolho um colaborador do departamento de vendas. Aí está, mais um tutorial. Mostrei-te então 6 funções que podes utilizar dentro das listas pendentes para os teus mapas. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like e partilhar com toda a gente que acha que precise ter este tipo de dicas e utilizar este tipo de validação. Quanto a nós, espero ver-te então no próximo tutorial. Não te esqueças de subscrever o canal e colocar o sininho das notificações. Até lá!